Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Um Brinde. Toda sexta-feira, às 20 horas, vocês têm um encontro comigo, Jane Oliveira. E hoje eu trago para vocês uma convidada especial, que é a minha querida amiga fisioterapeuta Mônica Petter. Ela tem uma clínica de fisioterapia e pilates e hoje ela vem falar um pouco para a gente sobre essa técnica que é muito importante para a nossa saúde. Então eu agradeço já a presença de vocês aí do outro lado da telinha, agradecendo também aos meus parceiros, Elisa Andrade, Carla Oliveira, Miveste, Lotus Consultoria de Estilo, Odierno, Maria Helene Gênova e Emilice Calçados. Toda sexta-feira vocês estão aqui comigo, então eu volto já depois do intervalo para dar início à nossa entrevistada de hoje. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Estamos de volta então, já agradecendo mais uma vez a presença de vocês. E como eu falei, a minha entrevistada de hoje é a fisioterapeuta Mônica Petter. Seja bem-vinda, Mônica. Espero que tu goste do nosso bate-papo de hoje, que eu sei que tu vem trazer muitas informações sobre essa técnica, né, que é o Pilates. Então, eu gostaria que tu já falasse para o pessoal de casa, te apresentasse, assim, quem é a Mônica Petter? Sim. Primeiramente, boa noite para todos. O meu nome é Mônica, eu tenho 28 anos, sou fisioterapeuta formada pela Universidade Católica de Pelotas no ano de 2015 e desde então eu venho atuando com a fisioterapia, com o Pilates e dentro desses anos, né, eu fui desenvolvendo, fazendo alguns workshops, alguns cursos, tanto na área para Pilates para idosos, Pilates avançado, Pilates com acessório, dentre outros, né? Muito interessante, né? É uma menina bem com um currículo excelente, né? Mônica, muitas pessoas acredito que tenham ainda curiosidade em saber mais informações sobre o Pilates, né? Então, explica pra gente, assim, um pouco o que é o Pilates, essa técnica, né? Fala um pouco, assim, pro pessoal entender melhor e daqui a pouco até se entusiasmar e praticar um exercício, né? Que é um benefício muito grande para a saúde, né? Bom, assim, ó, o Pilates, ele é uma atividade física que ele trabalha corpo e mente, isso que é muito interessante. Ele foi criado mais ou menos na década de 1920 pelo alemão Joseph Pilates e ele tem vários princípios que fundamentam o método. Então, assim, são coisas super importantes, como a concentração. Então, a gente sempre vai focar muito no movimento, no próprio corpo. O princípio da respiração, que seriam sempre respirações profundas, lentas, e com isso a gente consegue uma melhor oxigenação do corpo, né? Levar um aporte sanguíneo melhor. Depois vem a centralização, que seria um fortalecimento da musculatura profunda do nosso corpo, mais estabilizadora de tronco, de coluna, né? E aí depois desses princípios vem ainda o princípio do controle, da precisão e da fluidez, que seriam movimentos controlados de uma forma precisa. Então a gente pensa mais na qualidade dos movimentos do que na quantidade. E também realizando movimentos de uma forma
mais harmoniosa, de uma forma fluida, né? Então a gente busca concentrar esses princípios durante a técnica, durante os movimentos, né? É uma técnica que eu, até por já ter feito o uso do Pilates, né, para cuidar da minha saúde, como tu bem sabes, ela trabalha muito essa coisa da respiração como um todo, né? Ela traz um benefício muito grande para a nossa saúde, né, Mônica? Sim. Não é só aquela coisa de praticar o exercício por praticar. Não, ele, conforme tu vai evoluindo na técnica, né? Como tu falou, tem vários momentos dentro do Pilates, né? Ele vai te trazendo um benefício a cada dia que passa, né? Em termos da própria respiração, que vai te trabalhando o todo, né? Então, acho que isso aí é importante até colocar para as pessoas, né? Mais essa parte da respiração, né? Porque às vezes as pessoas também têm um problema de saúde e a própria técnica da respiração já dá uma grande melhora, né? É que entram até nos benefícios da questão da ansiedade, do que a gente vem vivendo, né? Agora com o Covid. Então, buscando esse foco, essa disciplina que vem a ser um dos benefícios mentais da técnica, né? Então, assim, tem todos os benefícios físicos que a gente sabe, da questão de fortalecimento muscular, de mobilidade articular, melhora da flexibilidade, coordenação motora, equilíbrio, questão circulatória, né? Como todas as atividades físicas, de uma maneira geral, trabalham, sistema linfático, um estímulo bom, né, em relação à questão da postura, alívios de dores, relaxamento da musculatura, né? Então, isso são todos os benefícios físicos que a gente sabe que se tem. Vem esses benefícios mentais, né? De foco, de relaxamento. E a questão emocional, né? Que é super importante, porque a gente tem liberação de neurotransmissores durante o exercício, como a serotonina, a dopamina, e isso traz uma sensação de bem-estar muito grande. É prazeroso, né, praticar, além da questão da autoestima, né? Então, as pessoas, às vezes, chegam, né, na clínica, não só pessoas que têm, né, não tem nenhum problema, mas também as que já vêm com alguma alteração, com alguma patologia, super, né, com autoestima baixa, toda essa questão assim. Então, aos poucos, começam a praticar, vai aliviando as dores, que já é, digamos, quase o principal, né, que as pessoas buscam, né, ter esse alívio, e depois vai garantindo todos esses outros benefícios, né. É um conjunto, né, de benefícios. Como eu digo, às vezes até a questão como tu falou, da autoestima, muitas vezes a pessoa sente dores e justamente em função de estar com a autoestima baixa, ela já está debilitada emocionalmente. Acredito que isso também, né, com certeza causa dores, né, trabalha no nosso físico, né, Mônica? Claro. E o emocional é muito importante, né? E nesse momento que a gente está passando por esse período, que eu digo, não tem como a gente não falar da pandemia, né? Ela está aí, existe. Então, é muito importante a pessoa ter esse trabalho de respiração. Como eu disse, eu que já fiz uso da técnica, tu tá lá, tu tá relaxando, né? É um trabalho assim, tranquilo, tem aquela tranquilidade, o próprio ambiente, né? É diferente de uma academia, por exemplo, né, que tem música, tem muita atividade, muita conversa. Ali não, a técnica é aquela coisa mais suave, quase que uma meditação mesmo, né, aliando ao exercício que te traz o benefício do corpo, né? Que vem muito essa questão do corpo e mente, como eu comentei, né? Isso mesmo. Até quando o criador do método, ele criou, o nome do método era contrologia, porque ele queria trazer isso para as pessoas, né? Essa ideia de um movimento mais controlado. Então, depois que ele faleceu, que tornou a se chamar Pilates, né, em homenagem a ele. Mas antes era esse foco mesmo da contrologia, de algo bem focado. Mônica, uma pergunta. Essa questão da técnica de trabalhar a respiração,
pessoas que têm alguma comorbidade, qual seria, se é que existe algum impedimento para a prática do Pilates? Quem seria impedido de praticar por alguma doença, algum problema, sei lá, cardíaco, asma? Existe alguma contraindicação ou não? Na realidade, assim, se a partir do momento em que o médico tem a liberação para alguma patologia mais, digamos, complexa, aí a gente tem essa conversa com o médico, mas se não há nenhuma comorbidade muito avançada, os praticantes podem procurar diretamente, né, o fisioterapeuta. Na verdade, a grande parte do público, a maioria, não tem essa contraindicação, né? A gente consegue trabalhar com o povo masculino, feminino, mais ou menos de uns 6, 7 anos de idade até as pessoas idosas, atletas, gestantes, de todos os públicos praticamente, assim, né? Tanto pessoas que são sedentárias, que nunca fizeram nenhuma atividade física, como maneira de prevenção de lesão, de qualidade de vida, quanto também essas pessoas que já têm, né, alguma patologia instalada, porque aí já serve até como tratamento e reabilitação, né? Muito interessante. Nós vamos dar um breve intervalo e já nós voltamos com esse assunto que é bem interessante e trata da nossa saúde, né? Então, não sai daí que já eu volto com mais um pouquinho do nosso bate-papo com a Mônica a respeito dessa técnica maravilhosa que é o Pilates. Já eu volto. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Estamos de volta então com a nossa convidada de hoje, a Mônica Petter, que é fisioterapeuta e que veio nos falar um pouco sobre a técnica do Pilates. Mônica, eu quero já te retomar para a gente falar um pouquinho mais sobre a técnica e também a importância, né, do Pilates. Tu terias assim algo mais a acrescentar sobre essa parte assim que tu acha interessante, que seja relevante para mostrar para o nosso público? Bom, eu acho que além dos benefícios, né, que eu já citei, que são super importantes, a questão assim sobre como é importante fazer uma avaliação detalhada do paciente. Então, neste primeiro contato que a gente tem com o paciente, a gente consegue individualizar, né, e personalizar as aulas dele. E a partir disso, né, conseguir ir adaptando. Isso é uma das coisas incríveis do método, porque a gente consegue ir do básico até o avançado, fazer a utilização dos aparelhos de Pilates, utilização de acessórios, exercícios muitas vezes com o peso do próprio corpo, que a gente chama os exercícios no solo, né, direto assim no chão. E então consegue fazer esse atendimento com o objetivo, né, e as necessidades de cada pessoa. Isso é super importante. Até porque eu tenho um problema de coluna, mas teu outro paciente pode ter simplesmente fazendo Pilates por indicação para trabalhar uma parte de depressão, por exemplo, também é indicado, né, Mônica? Sim, que a pessoa faça uso da técnica, né? Claro. É benéfico para todo mundo, né? E além disso, é um exercício que
te trabalha toda a tua musculatura. Daqui a pouco não é nem necessário tu trabalhar com outro tipo de exercício, tipo uma musculação, porque às vezes a pessoa pratica o Pilates, mas ela não pode fazer o uso de peso, por exemplo, né? Numa academia, fazer paralelo. Eu acredito que seja, que possa ter esse controle total de benefícios para a pessoa só com a técnica do Pilates, não é? Na verdade tudo tem a ver muito também com as fases do que a pessoa tem, né, de alguma patologia ou não. Porque, assim, diversas atividades físicas, elas se complementam, elas são benéficas, mas por vezes, se a pessoa tem alguma alteração um pouco, né, mais criteriosa, que não seja tão indicado outras atividades que tenham um impacto maior, né, sobre articulações, essa questão toda. E, então, assim, com o Pilates a gente consegue ter essa abordagem bem completa mesmo, né, como eu já citei, de força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação. Então já encontra dentro do método, né, já várias coisas a serem trabalhadas. Mônica, uma outra dúvida, assim, os idosos, é indicado também, né, para os idosos, para ter mais controle a parte de coordenação mesmo, né, equilíbrio, é bem indicado, né, nessa faixa etária, vamos dizer, né, de idosos que tem mais dificuldade às vezes para caminhar, muitas vezes caem com mais facilidade, claro, às vezes por outros problemas também, mas eu acredito que a técnica do Pilates trabalha muito bem isso, né? Com certeza, né, que aí entra nessa questão da coordenação motora, do equilíbrio. Uma coisa que é importante também é a consciência corporal, né? Então, assim, ao longo da vida, muitas vezes a gente cria vícios posturais errados e, assim, tem a questão do exercício repetitivo e muitas vezes a gente executa movimentos no dia a dia sobrecarregando algumas musculaturas, algumas áreas e enfraquecendo outras, né? E, então, com o Pilates a gente faz uma reeducação do movimento para realmente entender onde tem que colocar a força, né, no local certo e aí buscar esse equilíbrio corporal. Sim, essa questão da postura mesmo, a gente às vezes se senta e não se cuida, né, que tem que estar com a postura toda certinha, né, então agora eu até aqui estou cuidando para não fazer feio diante da minha fisioterapeuta, né? Mônica, então assim, para a gente finalizar o nosso bate-papo hoje, eu quero que tu coloque assim, quem é que pode praticar o Pilates, tá? Fala um pouquinho assim, no geral, assim, qualquer pessoa pode praticar o Pilates? Sim, Jane, o Pilates assim é para todos os públicos. A gente consegue abranger, né, desde crianças de 6, 7 anos de idade até, né, o público idoso. E tanto que é por essa questão, né, de adaptação muito grande que o Pilates tem. Então, isso que é muito legal. Gestantes, atletas muitas vezes para prevenção de lesões, pessoas que são sedentárias, às vezes ficam com aquele receio, né? Nossa, nunca pratiquei nenhuma atividade física. Como eu vou iniciar? Sim. Pilates é muito complexo. E não, a gente, né, respeita o ritmo, né, de cada pessoa. Então vai, né, daquele básico ao avançado aos pouquinhos. Então serve, né, como uma qualidade de vida para quem é saudável, não tem nenhuma alteração. Sim. E também para quem tem já alguma comorbidade, alguma doença, alguma patologia, né, já serve como tratamento e reabilitação. E uma curiosidade, quais são as pessoas que mais procuram o teu trabalho na clínica? É problema de coluna? São atletas? São idosos? O que mais assim tu visualiza de necessidade, assim? Quem são os teus pacientes mais assíduos, vamos dizer assim? Atualmente é mais questão de coluna, tanto desvios posturais como hérnia de disco, muitas vezes também as famosas ites, né, que a gente chama, como tendinites, bursites. Então muitas vezes a gente faz um enfoque inicial com a fisioterapia, com o tratamento, e aí depois, quando elas têm a alta, né, da fisioterapia, a gente já encaminha para o Pilates para ter essa continuidade no tratamento. Né? Bem lembrado, Mônica. Mônica. Isso.
tu tens o serviço de fisioterapia também, né? Uma clínica de fisioterapia e pilates, né? E, por exemplo, um paciente que sofreu uma fratura, né, um machucado, alguma coisa, pode também procurar o teu serviço na clínica só para fisioterapia. Claro, sim. É atendido só na fisioterapia, se precisar. Isso, não necessariamente que ele tenha que usar os dois serviços. A gente faz esse contato inicial, né, com o paciente para ver as necessidades, o que aconteceu, e direciona para o serviço que no momento, né, se encaixa. E por vezes, né, tem pacientes que fazem uso das duas coisas, né, tanto a fisioterapia quanto o pilates. E tem que ser, e pode ser os dois juntos, tipo, um dia fisioterapia e outro dia pilates, ou ele primeiro tem que terminar aquele tratamento de fisioterapia para depois iniciar o pilates, ou não tem problema? Não, pode ser até no mesmo dia, dá para ser colocado. Sai de um serviço e vem para o outro. Isso, porque muitas vezes a pessoa tem alguma alteração, digamos, numa região específica, como um punho, e aí está tratando ali na fisioterapia, mas o restante do corpo está sendo trabalhado depois no pilates, né? Então tem essa associação e é tranquilo de fazer. Outra questão para o pessoal entender também, normalmente a fisioterapia é indicação de um médico, né? E é necessário apresentar um documento de uma consulta? Como é que funciona? Hoje em dia, na verdade, a gente já é um profissional de primeiro contato. Então é super importante a conversa, a troca com os profissionais de saúde, mas não necessariamente precisa, né, de uma indicação. A gente consegue ser esse profissional de primeiro contato já com o paciente. Muito importante. Então, Mônica, eu quero pedir para tu falar agora onde é que está localizada a tua clínica, como é que funciona, horários, os dias que tu atende, se tem algum outro profissional junto contigo, se é um, são dois, como é que funciona o teu trabalho? Agora eu abro espaço para tu oferecer o teu trabalho, né? Fala um pouco assim de onde é que tu estás localizada, né? Para o pessoal te procurar. Sim, bom, é aqui na Avenida Duque de Caxias, 590, no bairro Fragata, aqui em Pelotas, né? A gente funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 19. Na clínica, né, o serviço é comigo e com a fisioterapeuta Mariane. Nós duas trabalhamos em conjunto. E eu quero também agradecer, né, esse convite, Joane, pela oportunidade de divulgar. E fica o meu convite também para quem quiser conhecer a clínica, conhecer os serviços e precisando de alguma informação, tem também, né, depois eu vou deixar com eles o meu contato, as redes sociais, para tirar dúvidas, né, e conseguir conversar um pouquinho melhor. Mônica, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que tu passaste informações muito úteis, né, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Agora mesmo vem uma época de frio, né, o inverno, então até para as pessoas não se assustarem, né, que é um exercício bem aconchegante, né, depois no final lá tem uma massagenzinha que eu sei, aquela para descontrair, para a pessoa sair bem à vontade, né, bem trabalhada no relaxamento, né, então eu sei que as pessoas vão procurar o teu serviço, com certeza, né? Porque eu que já conheço, sei que é muito bom, tu és uma profissional muito capacitada, né? Te dou os parabéns aqui pelo teu trabalho, né? E agradecer imensamente a tua presença, todas essas informações que tu nos trouxe, e quero saber se tu tens alguma colocação, assim, algum recado para finalizar o nosso bate-papo de hoje. Tu fica à vontade, se tu quiseres acrescentar mais alguma coisa. Sim, bom, assim, além do convite que eu falei, né, de visitar a clínica, também eu queria frisar muito que nesses tempos, né, de Covid, como as pessoas estão mais ansiosas, estão trabalhando muito em casa, home office, muito sentada, a importância de procurar uma atividade física, né, procurar um profissional capacitado. E assim, eu queria finalizar mesmo com uma frase do Joseph Pilates, né, o criador do método,
que eu acho incrível, que é o seu corpo é seu maior bem. Ele guarda e reflete a sua alma. Cuide dele como se fosse uma pedra preciosa e nós o lapidaremos, né? Então, essa é a importância das pessoas fazerem sua parte e procurarem uma atividade física e depois, digamos que o resto é com a gente, né? Com certeza, essa é uma frase perfeita, né, para encerrar com chave de ouro o nosso bate-papo de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. Sei que em outros momentos eu vou te trazer aqui para a gente conversar mais, tá? Pessoal, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aí do outro lado, que ficou nos acompanhando aqui. Espero que vocês tenham gostado do assunto que eu trouxe hoje. Como vocês sabem, né, toda sexta-feira às 20 horas eu estarei aqui trazendo um convidado especial para apresentar para vocês o que está acontecendo, as coisas agradáveis, coisas boas, muita informação, entretenimento. Então eu quero que vocês continuem me assistindo toda sexta-feira às 20 horas aqui pela JTR TV, pelos canais do Facebook e Instagram do Jornal Tradição Regional, no site do jornal também, e no YouTube. Agradeço imensamente a parceria da Elisa Andrade, Emilice Calçados, Maria Helene Gênova, Odierno, Carla Oliveira, Miveste e Lotus Consultoria de Estilo. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e uma boa noite. Até a sexta que vem. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você.